para mais uma aula de História. Nós estamos estudando a influência de diversos povos na cultura brasileira, entre eles indígenas, africanos, afrodescendentes e europeus. Na aula anterior, nós estudamos sobre os holandeses e a influência que eles deixaram aqui, principalmente na arquitetura. Nós podemos ver esses traços das construções na cidade de Recife e em Olambra, São Paulo. Hoje nós vamos estudar outros grupos de europeus que vieram para cá, os finlandeses e os poloneses. Vamos lá? A Finlândia é um país localizado no norte do continente europeu. É um país com população e território muito diferentes do Brasil. São cerca de 5 milhões de habitantes, o que corresponde a menos da metade da população de uma única cidade brasileira, como o Rio de Janeiro. Os finlandeses, eles vieram para o Brasil devido aos conflitos que havia na Europa. Eles procuravam uma vida mais tranquila. Então, um grupo de finlandeses se reuniram e vieram para o Brasil. Vamos fazer a leitura da página 48. Os finlandeses. Impactado pelos horrores dos conflitos na Europa, o agricultor finlandês chamado Torvius Kallio convenceu algumas pessoas a migrar para o Brasil, onde poderiam fundar uma colônia, para viver em paz e em harmonia com a natureza. Então, em 1929, foi fundada a Colônia Finlandesa de Penedo, no estado do Rio de Janeiro. Colônia é o conjunto de pessoas de um país ou uma região vindos de outro lugar. Na colônia, os imigrantes plantavam alimentos como milho e batata doce e também faziam pães caseiros para vender. Para ampliar a fonte de renda, passaram a construir pensões, tornando mais tarde o turismo uma atividade lucrativa para a comunidade. A colônia finlandesa sobrevive até hoje em Penedo e é um dos principais destinos turísticos da região sudeste do Brasil. Vamos observar imagens relacionadas à cultura dos finlandeses. Na primeira imagem, podemos ver a imigrante finlandesa Elva Hilden no seu museu com objetos da Finlândia, Penedo, 1994. Segunda imagem, demonstração de produção de chocolate no Parque Pequena Finlândia, em Penedo, 2000. Terceira imagem, Casa do Papai Noel de Penedo, 2004. E a última imagem, bairro de Penedo, situado no município de Itatiaia, Rio de Janeiro, 2017. Podemos perceber que os finlandeses procuravam condições melhores para viver com mais tranquilidade. Então, alguns se reuniram e vieram para o Brasil. Sabemos que o clima da Finlândia é frio, então pode ser um dos motivos para terem escolhido Penedo, pois nesse lugar o clima é mais ameno, o que ajuda muito na adaptação. Atividade da página 49. Registro de viagem. Atividade 1. Sobre a colônia finlandesa de Penedo, associe as colunas. Letra A. Município brasileiro onde está localizada a colônia de Penedo. B. Nome do museu onde se pode conhecer mais sobre a arte e a cultura finlandesa. Letra C. Um dos alimentos cultivados pelos imigrantes finlandeses. Letra D. Primeiro nome do idealizador da colônia de Penedo. Letra E. Personagem fictício presente nas festas de Natal e em várias partes do mundo. Em Penedo existe uma casa em sua homenagem. Pause o vídeo um pouquinho e tente fazer as alternativas. Depois vocês voltem e vejam se vocês acertaram. A letra E, Papai Noel. A letra A, Itatiaia.
A letra B, Evalhilden. A letra C, milho. E a letra D, Toivo Uscalil. Agora, a atividade 2 e a atividade 3, vocês vão fazer de tarefa. Atividade 2. Agora que você viu brevemente a história dos finlandeses no Brasil, que tal conhecer um pouco da Finlândia? Escolha um dos dois temas das imagens e, com a ajuda de um adulto, pesquise-a na internet e depois elabore um pequeno texto em uma folha sobre aurora boreal ou pastel da Carélia. Atividade 3. Pesquise e descubra que outras coisas interessantes existem na Finlândia. E aí vocês vão levar as imagens. Quando retornar, nós vamos montar um painel. Vamos conhecer um pouco da história dos poloneses no Brasil. Os poloneses que migraram para o Brasil concentraram-se em grande parte no Paraná. Em 1870, chegou a Curitiba, também de forma espontânea, o primeiro grupo de imigrantes poloneses. Nesse momento, a Polônia não existia como país independente. Seus territórios, desde fins do século XVIII, estavam divididos entre os impérios austro-húngaro, russo e o prussiano. Essa partilha durou até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, englobando assim o período mais importante da emigração polonesa para as Américas. As causas da imigração são bem conhecidas. Entre as mais importantes temos a fome de terra, a miséria, as magras colheitas e o sonho de se tornar proprietário rural, particularmente decisivo para aqueles que emigraram para a América do Sul. Na próxima página, iremos conhecer mais um pouco dessa história. Vamos para a página 50. Os poloneses. Os primeiros grupos de poloneses começaram a chegar ao Brasil ainda no fim do século XIX. Outros grupos vieram entre os anos de 1914 e 1950, período em que a Europa passou por duas grandes guerras mundiais e ficou arrasada. Muitos eram refugiados e buscavam uma vida melhor no Brasil. O Brasil é o país que possui a terceira maior população de ascendência polonesa no mundo. Atualmente, a região sul do Brasil é a que tem maior influência dessa cultura. No município de Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul, grande parte da população é de origem polonesa. Curitiba, no Paraná, é a segunda cidade fora da Polônia com o maior número de habitantes descendentes de poloneses. Essa cultura no Brasil é marcada pela música, pela literatura, pela poesia, pela arte e pela cultura. Dois importantes artistas de origem polonesa reconhecidos no Brasil foram o escritor e poeta Paulo Leminski, nascido em Curitiba, neto de um polonês com uma brasileira, e o pintor Bruno Leszkowski, que nasceu na cidade de Varsóvia, na Polônia, em 1887 e mudou-se para o Brasil em 1926, onde faleceu em 1941. Nas imagens abaixo, podemos ver um quadro do pintor Bruno Leszkowski e do escritor Paulo Leminski. Vamos para a página 51. No Bosque João Paulo II, ou Bosque do Papa, em Curitiba, existe um memorial da imigração polonesa. O nome do bosque é uma homenagem ao Papa, que também era polonês, quando da sua visita a Curitiba em 1980. Nele, há mais de 300 araucárias e 7 casas originais, construídas pelos imigrantes no século XIX, feitas de madeiras encaixadas. Uma delas abriga uma gravura de Nossa Senhora de Częstochowa, a Virgem Negra, padroeira da Polônia, como podemos ver nas imagens abaixo. A atividade 1 dessa página nós vamos fazer na próxima aula.
Vamos testar seu conhecimento sobre os assuntos estudados até o momento? Eu vou falar alguns fatos relacionados com algum grupo europeu estudado e você terá que dizer a qual desses grupos pertencem à frase. Você deverá falar holandeses, finlandeses ou poloneses. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para você responder cada uma. Esses povos invadiram a região Nordeste. Quais foram? Holandeses. O pastel de Carélia vem desse grupo. Finlandeses, muito bem. Há um bosque com araucária e casas construídas por esses povos. Quais são eles? Poloneses. O Brasil possui a terceira maior ascendência desse povo. Poloneses. Os moinhos fazem parte da cultura desse povo. Holandeses. Existe um museu com objetos desse país em Penedo. Finlandeses. Esses povos migraram principalmente para a região sul do país. Poloneses, muito bem. Próximo. O principal motivo da migração desse povo para o Espírito Santo foi a praga das batatas. Holandeses. Nesse país podemos ver a aurora boreal. Finlandeses. Esses imigrantes plantavam milho e batata doce e faziam pães. São os finlandeses. Muito bem, continue estudando. Vamos continuar testando seus conhecimentos. Mostra o que você aprendeu. Na página 159, você vai completar o diagrama com base nas informações a seguir sobre os europeus. Letra A. Fundaram no estado de São Paulo a cidade de Olambra em 1948. Letra B. É a segunda cidade fora da Polônia com o maior número de descendentes de poloneses. Letra C. Antiga cidade que atualmente é conhecida como João Pessoa. Letra D. Colônia fundada por imigrantes em 1929 no estado do Rio de Janeiro. Letra E. Os primeiros grupos chegaram ainda no fim do século XIX e outros vieram entre os anos de 1914 e 1950. Letra F. Migraram para o Brasil motivados pelo sonho do agricultor Torvo Euskaliu. Letra G. Uma das heranças culturais europeias que no Brasil recebeu a influência de outros povos. É comemorada todos os anos no mês de junho. Letra H. Primeiro grupo de europeus a chegar ao Brasil em 1500. Se você não finalizou, pause o vídeo, tente fazer sozinho, que nós vamos fazer a correção nos próximos slides. Dessa forma, finalizamos nossa aula de hoje sobre os europeus. Resgatamos nossos estudos sobre os holandeses, vimos as construções arquitetônicas que remetem às construções da Holanda, principalmente em Olambra, São Paulo e Recife, Pernambuco. Vimos que os finlandeses também contribuíram, deixaram as pensões, onde são pontos turísticos hoje para os visitantes na região Sudeste. Os poloneses enriqueceram nossa cultura através da música, literatura, poesia, arte, pela culinária, além de deixar um belo de um bosque, onde podem ser vistas várias das contribuições culturais da Polônia em nosso país. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os portugueses e a contribuição que eles deixaram em nosso país. Nas próximas páginas,
Nós vamos fazer a correção das atividades da aula de hoje.